Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Mowgli, de Rudyard Kipling, tradução de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação da história, a expansão do Jungle. Mas o trabalho de arrasamento já estava feito. Pela manhã, os aldeões verificaram que suas roças estavam perdidas, fato que significava a morte pela fome caso não se retirassem dali. Quando os búfalos domésticos, famintos do jejum da noite, foram soltos nos pastos, viram logo que os gamos tinham destruído tudo e internaram-se no jungle para se misturarem aos búfalos selvagens. Mas, ao cair da noite, 3 ou 4 pôneis da aldeia foram encontrados mortos com as cabeças lanhadas. Unicamente Bagheera era capaz de produzir tais lanhos, como unicamente ela teria lembrança de arrastar insolentemente as carcaças para as ruas do vilarejo. Os camponeses não se sentiam com ânimo de acender fogueiras nos campos durante a noite, o que permitiu que Ati e seus filhos pudessem completar a obra da véspera. E, quando Ati completava um trabalho, ele ficava completo para sempre. Os homens da aldeia resolveram viver das sementes de cereais armazenadas para assim aguentarem-se até que fosse tempo de fazer novas plantações. Também trabalhariam como empregados pelas redondezas para sobreviverem durante a espera. Mas, enquanto os homens que possuíam reserva de cereais estavam fazendo a conta do que poderiam ganhar com a alta, as presas de Ati esburacaram as paredes dos celeiros, fazendo que todo o grão se perdesse. Depois que esse último desastre foi descoberto, o Brahmane se pronunciou. Disse que tinha rogado aos deuses sem nenhuma resposta. Quase que com certeza os aldeões haviam ofendido involuntariamente, embora algum gênio do jungle, pois que, sem a menor sombra de dúvida, o jungle estava contra eles. Em vista disso, mandaram buscar o chefe da próxima tribo de Gondis, pequenos caçadores negros que viviam no fundo do jungle e cujos pais provêm da mais velha raça da Índia. Eram os aborígenes da zona. Depois de muito presenteado, o chefe Gonde ficou sobre um pé só, de arco na mão e 3 flechas envenenadas espetadas no turbante, olhando, meio com desprezo, meio com medo, para os camponeses ansiosos e para os campos arrasados. Os aldeões queriam saber se os deuses Gondis, os velhos deuses, estavam zangados com eles e que sacrifícios deveriam fazer. O Gonde nada disse, mas pegou um ramo de carela, cabaceiro amargoso, trepadeira que produz a mais amarga das frutas, e a entrelaçou na porta do templo, em face do vermelho ídolo hindu de olhos arregalados. Em seguida apontou com a mão rumo de Cainvara. Feito isso, regressou para seu jungle, observando pelo caminho o avanço dos animais. O Gonde sabia que, quando o jungle se move em tais procissões, só o homem branco tem forças para detê-lo. Não foi preciso perguntarem a significação do seu gesto. A trepadeira selvagem iria invadir o templo em que tinham adorado os deuses e quanto antes dali se retirassem melhor. Mas é difícil arrancar um camponês de sua terra. Os aldeões ficariam nela enquanto houvesse alimento. Experimentaram viver de nozes, alimento do jungle, mas olhos de fogo os espiavam, passando ao lado deles em pleno dia
E quando, cheios de susto, retornavam à aldeia, notavam que a casca das árvores, nas sendas por onde haviam passado, estavam lanhadas de poderosas garras. Quanto mais homens se apegavam à aldeia, mais insolentes se faziam os filhotes do jungle, reunidos naquelas margens do Vaiganga. As casas próximas à floresta deixaram de ser reparadas e os porcos do mato as esburacaram com um focinho, permitindo que atrevidos brotos de trepadeiras se imiscuir-se, nota do editor, intrometer-se, tomar parte em alguma coisa. Atrevidos brotos de trepadeiras se amiscuíssem pelas aberturas para logo se alastrarem no terreno conquistado. Atrás dela vieram os capins de folhas pontudas como lanças de um exército de anõezinhos. Os homens solteiros escaparam dali muito antes dos outros, levando para longe notícia do pavoroso acontecimento. Quem pode lutar contra o jungle ou contra os gênios do jungle, se até a Naja que morava no oco da figueira os havia abandonado? O pequeno comércio que a aldeia mantinha com as povoações próximas foi desaparecendo à medida que os caminhos ficavam intransitáveis. Por fim, o trombeador noturno de Ati e seus filhos cessou de persegui-los. Nada mais havia ali que interessasse aos elefantes. As plantações crescidas e as que ainda tinham as sementes em germinação estavam todas arrasadas. O aspecto dos campos não lembrava mais terra de cultura, e chegou o tempo em que os camponeses se viram forçados a pedir esmolas aos ingleses de Cainvara. Mas, hindus que eram, foram protelando a mudança definitiva, até que as primeiras chuvas do verão os fizessem colher, inundando as casas esburacadas e transformando os campos em lamoeiros. E a vida furiosa do jungle, alimentada gordamente pelo calor e pela umidade, avançou na sua conquista vingadora. Então os últimos aldeões se puseram em marcha. Homens, mulheres e crianças, dentro dos aguaceiros quentes da manhã. De vez em quando voltavam o rosto para os últimos adeuses aos lares perdidos. Quando a derradeira família, carregada de suas tralhas, atravessou as portas da aldeia em ruína, um estrondo de vingamentos desmoronados, paredes e tetos que vinham ao chão, se fez ouvir. Os camponeses viram uma tromba lustrosa e feroz por um instante erguida, espalhando sapé encharcado dos telhados. Logo depois, outro desmoronamento, este seguido de um muro de dor. Ati, que estava colhendo o telhado das casas como quem colhe flores, fora espetado por uma lasca de viga. Aquilo desencadeou-lhe a força monstruosa que a cólera lhe dá. E nenhuma força mais destruidora existe no jungle do que a do elefante em cólera. Ati deu com uma das patas traseiras em várias paredes que desmoronaram e sobre a torrente de água que caía, logo se transformaram em lama vermelha. Depois girou sobre si mesmo, urrou e lançou-se pelas ruas estreitas, com ombradas à direita e à esquerda, arrasando casa por casa, enquanto seus filhos atrás, contaminados pela fúria paterna, lhe completavam a obra, tal qual no sangue dos campos de Bird Party. O jungle se encarregará de engolir essas armadilhas de barro e palha, murmurou calmamente uma voz. Mas os muros que cercam a aldeia têm que vir por terra já. E Mowgli, com a chuva escorrendo pelos ombros nus, saltou de sobre o muro onde estivera de cócoras, qual búfalo cansado. Tudo a seu tempo, gritou Ati ofegante. Oh, mas minhas presas estão brancas, não ficaram rubras como em Bird Party. As muralhas externas, meus filhos, com a cabeça, todos juntos. Vamos! Os 4 elefantes trabalharam lado a lado e os muros
batidos pelas 4 cabeçoras, vacilaram e vieram abaixo afinal. Pelas brechas, os camponeses em retirada viram as ferozes cabeças sujas de lama dos 4 elefantes. Então fugiram correndo pelo vale afora, enquanto a aldeia fossada, nota do editor, fossada, com a terra revolta com o focinho. Enquanto a aldeia fossada, marrada, pisoteada, ia se derretendo sob a chuva atrás deles. Um mês depois, aquele lugar não passava de um montão de ruínas coberto de macios e verdes brotos de ervas pujantes, e pelo fim das chuvas restava o ruidoso jungle por sobre toda a área onde, 6 meses antes, o arado calmamente feria a terra. A canção de jungle, a canção de Mowgli contra os homens. Soltarei contra vós os alígeres. Alígeres, nota editor. Alígera que tem asas, nota editor. Soltarei contra vós as alígeras trepadeiras, o jungle mandarei assaltar vossas fileiras. Cairão os telhados, traves hão de cair da casa sobre vós. E Carela o atroz, vos cobrirá a todos. Às portas destes vossos conselhos, meu povo cantará. Nos umbrais dos vossos celeiros, o morcego se fixará. Vós tereis por guardiã mesmo a serpente, nas vossas lareiras imundas, e crescerá por certo onde dormirdes, carela o horrente. Meus golpes não vereis, ouvi-los-ei hesitantes. Vereis antes que venha a lua e o seu fulgor. Será o lobo pastor, por umas pastagens distantes, e Carela o atroz, germinará onde amastes. Seguirei vossos campos bem antes que vós, pelas mãos de uma horda seguirei após. Os meus passos colhendo todo o pão perdido, poreis os gamos às vossas charruas, e Carela o atroz, crescerá onde houverdes construído. Eu soltei contra vós as nodosas trepadeiras, o jungle mandei assaltar vossas fileiras. As árvores estão sobre vós, as traves cairão, e Carela o atroz, vos cobrirá a todos. E aqui terminamos a antepenúltima história. E se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para a penúltima história. Amanhã começamos a penúltima. Qual é o nome? Volte amanhã e descubra. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo. Tchau.